Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo ministra curas em Malta. Estando salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Antes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Públio hospeda Paulo e os irmãos. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi fazer-lhe uma visita e logo depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Havendo ocorrido este fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que precisávamos para a viagem. Paulo chega a Roma e é preso. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha como a marca a imagem dos deuses gêmeos Castor e Pólux. E chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícia de que estávamos para chegar. Vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Assim que os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Paulo proclama Jesus em Roma. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César. Certamente, não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo vos convidei, para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes.
Então eles lhe replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstrara, todavia, outros preferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora. Logo após Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías: vai a este povo e dize-lhe: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios e eles a ouvirão. Então, logo depois de lhes admoestar dessa forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento.